Olá, pessoal. Então, voltando, iniciando agora o novo ciclo, né, de vídeos aqui no nosso canal Saúde Mental no Cinema. A ideia é que esse ciclo a gente aborde, eu chamei de psicoterapias, né? Então, nós vamos falar sobre como é que funciona a psicoterapia, se a psicoterapia funciona. E o que eu pensei é chamar um profissional que vai falar um pouquinho de cada modalidade, assim, né? Vamos dizer assim, que as mais importantes que tem aqui no nosso país. Então hoje nós vamos falar sobre a psicoterapia no geral, assim, né? O que a gente chamaria o que teria em comum em todas as psicoterapias, né? Eu vou divulgar um livro, que é um livro que eu achei bem bacana, que é do Cordioli, que ele faz essa reflexão, né? É um livro, assim, que não vai ensinar a pessoa a fazer psicoterapia, mas ele compara as psicoterapias, o que tem em comum, como é que funciona. É assim, para quem seria mais indicado alguns tipos, para quem seria contraindicado até fazer algum tipo. Então é um livro assim que eu acho que é para quem seria profissional que atende na área, né? Hoje, então, a convidada é a Ana Paula, a gente trabalhou junto, né? Uma psicóloga lá de Belo Horizonte, a gente trabalhou na rede de saúde mental juntos, lá no Centro de Saúde Jardim Alvorada. E o filme que a gente escolheu chama Prova de Fogo, né? Assim, nós vamos tentar correlacionar o que aconteceu com o filme com aquilo que tem em comum a priori em todas as psicoterapias. Então a ideia é essa, né? Eu vou tentar deixar na descrição um link de alguém que filmou o filme, assim, né? Não tá com a qualidade boa, mas é um filme que você encontra em qualquer rede aí de streaming, de filmes, né? Assim, é um filme que vale a pena ver para a família toda. E eu espero que a gente tenha um bom proveito aqui, que passa muita informação, né? Fala um pouquinho de você, Ana, pro pessoal. Olá, joia. Meu nome é Ana Paula, sou psicóloga, formada em 2007. Fiz pós-graduação em clínica psicanalítica na atualidade, que é uma clínica um pouco diferente, que sai fora desse set, né? Tenho uma experiência um pouco vasta em políticas públicas. E a minha última experiência, né, que o Leandro já citou aí, atuando no SUS, né, no centro de saúde, e que a gente encontra diversos pacientes com sintomas diversos e que fala um pouco, eu acho que atende um pouco essa clínica diferente, essas linhas diferentes, essas teorias diferentes, assim, porque cada sintoma muitas vezes demanda um tipo de intervenção, né? E aí acho que na discussão a gente vai trazer um pouco essa amplitude, ao mesmo tempo algo comum a todas elas, né? Então é um olhar mais amplo, mas ao mesmo tempo bem comum e bem restritivo, né? A clínica, seja ela dentro do set ou fora do set. Então, algumas vezes é necessário fazer isso. Beleza, Ana. Obrigado aí pela presença, né, no nosso canal, a participação, né? Eu que agradeço, né? Vamos começar então com né? A gente vai falar um pouquinho sobre o fluxo, né, do filme, né? Lógico que tem spoiler, a gente vai comentar do filme, então quem não assistiu que assista antes, né? Não tem sentido ver aqui primeiro, né? Assim, é um filme norte-americano, assim, parece muito aquela cidadezinha lá do norte dos Estados Unidos, até Canadá, assim, né? As ruas grandes, aqueles estilos de casa, muito pinheiro, muito verde. As imagens são bem bonitas, assim, né? E a história é de um casal, né? Que já começa no filme brigando muito, assim. Eu até coloquei uma cena, né? Desse personagem que chama Caleb, assim. Ele encosta a esposa num canto, né? Eu achei até que ele ia bater nela ali. A cena vai num crescente, que eu Sim, falei, nossa senhora. E ele é bombeiro, ele tem até uma patente alta, né? Acho que ele é capitão, assim, então todos lá têm um respeito por ele, não só pela pessoa, eu acho, mas também pela patente, né? A questão militar tem muito disso, assim, né? E ele cita isso nessa briga que em todo lugar ele é respeitado, menos em casa, assim, uma coisa que talvez passa que ele queria até ser superior, né, à esposa, não sei se tem uma pega machista ali. O que que você achou?
Eu acho que pensando até na forma de funcionar dele, que ele demora depois a desconstruir isso, eu acho que tem a ver com a profissão, mas tem a ver com algo ali na vida dele, né? E ele tem uma referência ali que são os pais, e que ele confundiu um pouco dessa relação do pai e da mãe, que no finalzinho trata disso, assim, ele fica surpreso em saber algumas coisas. Então, eu acho que ele Uhum, sentia algo também, que o pai não era respeitado em algum momento da vida dele, que eu acho que isso fica meio suspenso ali no filme, mas tem a história do pai e da mãe, né? E que eu acho que ele carrega isso também, né? uhum, Ele só não verbaliza, mas a sensação que dá ao longo do filme é que, assim, meu pai também não era respeitado em casa. Inclusive, ele tem uhum, alguma mágoa, algum rancor da mãe ali durante o filme, que no final isso se desfaz um pouco, né? uhum, Mas eu percebi isso e ele verbaliza isso mesmo, né? Que ele, uhum, essa figura de autoridade ou do machismo e do desgaste emocional mesmo que os dois estavam, né? uhum. O filme já começa assim com muita briga e pelo quando a gente lê a sinopse parece que a briga já é de anos assim. Lógico que é um filme que dura 2 horas, eles têm que encurtar já para, né? É um filme, não é um livro assim, né? Eles são E casados acho que há 7 anos, né? 7 anos, isso. E eu acho bacana a gente fazer um comparativo até com o Brasil, né? Porque assim, você vê que é uma família, a priori, tinha tudo para ser uma família estruturada, assim, né? Assim, eu acho que a gente tem que abrir esse parênteses para não comparar com a nossa população, né? Porque, por exemplo, eles têm uma casa bacana, os dois trabalham, né, assim. Parece que a questão financeira eles não estavam sabendo administrar, assim. Ele tinha um sonho de comprar Sim. um barco e tava, enfim. Mas Que era o assim, individualismo passa por esse momento, né, Leandro? é, Assim, ele com os interesses dele, ela com os dela, mesmo ampliando um pouco para a família dela, mas ela também com os dela, né? sim, né, a mãe doente, ela queria comprar uma cama, né? A mãe teve Sim. um derrame. E assim, eles não têm filhos, eu acho que isso no desenrolar do filme acabou que facilitou, né? Eu acho que quando tem filho no meio, eu acho que fica pior ali, né? Assim, a briga, os filhos vendo, o desgaste é maior. Então, assim, comparando com o nosso país, que é um país pobre, a gente um quadro desse pode destruir tudo, né? Um divórcio, enfim, né? E desemprego, a gente com esse Covid, tanta gente em casa, assim, não tendo um luxo de estar recebendo ou trabalhando em casa, mas porque a empresa que trabalhava fechou, né? Então uma convivência forçada. Sim. Eu acho bom, assim, interessante fazer essa análise também, né? E já com essas brigas já estava meio que respingando em outras áreas da vida dele, né? Assim, não, ele já não estava conseguindo separar tanto. E tem aquele colega de trabalho, né? Que ele tá uma patente abaixo e tem uma cena até que eles começam a conversar sobre isso. Eles entram em algo mais pessoal e ele meio que afasta. Fala, não tenho que te dar a satisfação da minha vida, né? E um outro, já passando mais um slide, que eu coloquei a cena dele com o pai. Ele vai buscar ajuda pro pai, né? O pai que é a grande referência e depois esse amigo, né? Assim, ao longo do filme ficam os dois, assim, né? E o pai se mostra bem solícito. Eu assisti o filme dublado, assim, eu acho que eles foram muito, muito felizes, assim, para escolher quem dublou o filme, que passa uma voz tranquila, uma voz Sim. serena. Eu acho que ficou bem legal, assim. O que você acha dessa parte do pai, assim, dele ligar? Você já começou até a falar um pouquinho, né? Aquela De neurose. Hoje que. poderia falar que é uma neurose, assim, que ele repetiu coisas da Sim. infância dele, né? Assim, buscando um certo controle ali que ele não tinha, né? Sim. E eu acho que é isso. Acho que o que fica, Leandro, fica o registro dele da infância, não é a realidade. É o que ele absorveu a partir da convivência com essa família, que era pequena também, era a mãe e o pai, pelo que a gente entende. Ele absorveu algumas coisas e ele foi reproduzindo isso, ou achando que estava reproduzindo, né? Porque, na verdade, isso não era a realidade, né? Assim, Uhum, eu acho que esse pai, ele consegue chegar nesse momento após conseguir trabalhar essas questões também, uhum, né?
Então, a gente vai abordar a questão da psicoterapia, mas tem algo ali que ocorreu fora da psicoterapia, fora de um profissional, né, que a gente vai tratar aqui, fora do profissional treinado, né, pelo que parece, tirando o amigo, porque o amigo ele conseguiu passar pela experiência da psicoterapia, né? Sim. Então parece que ele criou certa maturidade ou uma estabilidade emocional ali após um acompanhamento psicoterápico, o amigo. O pai, isso não aparece. E esse amigo, ele se separa, na verdade, né? É o segundo casamento. Então, assim, ele até cita isso, né? Não foi assim. O primeiro eu segui um caminho errado, eu era muito imaturo, né? E o Caleb fica surpreso ali. Nossa, ué, é sua segunda esposa, separou, foi casado. Mas eu acho que é isso, sim, né? Que eu acho que, na verdade, a psicoterapia ou qualquer tipo de acompanhamento ou linha teórica, ele não vai ser para a pessoa permanecer casada, né? Assim, é um processo para a pessoa, às vezes, no caso do amigo ou do próprio Caleb, assim, consciência da escolha, né? Ter maturidade, propriedade a partir de um acompanhamento do que é a sua escolha, do que é o seu desejo. Então, ele fez uma tentativa e ele permaneceu casado, mas poderia não permanecer. Né? Mas poderia também finalizar um ciclo de uma forma não tão agressiva, igual estava no início do filme. Né? E eu acho que é isso. Eu acho que o pai, ele passou por um processo na vida dele que a gente parece que foi o mesmo do Caleb, né? As orientações, essa coisa mais terapêutica, e fez sentido para o pai isso, então ele repassou isso para ele. Então, quando ele repassa nessa serenidade, nessa tranquilidade, é porque ele já tinha tido essa vivência, né? E que eu acho que a vivência do pai, ela foi nessa prática, parecida com a do Caleb, e do amigo foi psicoterapia, mas ambos levaram para ele algo que, após um período de construção, chegaram em alguns caminhos, né? Sim. Mais tranquilos, vamos dizer assim. E é bacana, assim, de falar, assim, né? A ideia não é tocar em questões religiosas, assim, respeitando. Acho que cada um tem uma crença espiritual, ou não tem, enfim, pensa de um jeito, né? O filme, ele, na verdade, ele foi escrito por dois pastores, se não me engano. Mas, assim, não fica muito nem claro, né? Não é muito forçado essa questão religiosa ali, não. Assim, Não. eu acho que o pai, de forma sutil... Tem até uma cena que está na cruz, ele compara, né, essa questão, que assim, os princípios que são colocados ali é princípio da bondade, enfim, são coisas muito básicas que, independente de qual linha a pessoa possa seguir na vida, são que lógico que vai dar certo desde que ela siga, algo que vai fazer bem para todo mundo, né? Eu acho interessante pontuar isso também. E eu acho, Leandro, que o pai conseguiu se aproximar do filho e auxiliar ele, e o Caleb, ele permitiu isso porque ele foi respeitado, porque ele não era religioso. Então, assim, acho que é por isso que foi tão sutil. Citava um pouco ali da religiosidade, de Deus, mas eles não aprofundavam, nem o pai, nem o amigo, porque sabiam que ele não acreditava, né? Não tinha essa vinculação com a religião. Mas acho que é só por isso que eles conseguiram auxiliá-lo. Porque se tivesse forçado, se tivesse insistido muito nisso, claramente o tempo todo, eles poderiam não conseguir, né? E aí eles respeitaram a individualidade dele, né? Assim, tá bom, não é o seu tempo, então tudo bem. E aí, por isso acho que ficou tão sutil, sabe? E eu acho bacana essa questão, né, Ana, pra gente comparar, assim, como é que a terapia funciona, né? Porque a gente vê casos, assim, da família arrastando o paciente. Não, tem que ir, vai sim, vai na terapia, põe no carro e leva. Né, assim, internações contra a vontade, a gente sabe que tem muita coisa, né? E o desfecho pode ser, assim, o oposto daquilo que a família quer, né? Assim, é bem interessante. Eu posso citar até um exemplo de uma psicanalista que era um homem, ele usava droga, mas conseguia trabalhar, enfim, estava seguindo a vida e estava tendo um conflito igual esse aí, briga em casa com a esposa. E ele topa fazer a psicanálise, né? Depois de um ano ele se centra e ele percebe que na verdade era o casamento que estava piorando a situação. Ele separa e para de usar droga e segue a vida dele.
E essa ex-esposa fala, tá vendo? A droga que me tirou ele de mim, né? Você vê que né, ela Aham. não se tocou, né? Assim, que tinha algo e estava incompatível, ele estava usando aquilo para dar uma anestesiada, talvez, né? E suportar manter algo que a gente sabe que o casamento às vezes tem a questão do olhar da família, né? Enfim, Da muita gente. sociedade como um todo também, né, É Léo? difícil essa questão, né? E esse ponto da delicadeza, eu acho que é isso, assim. Esse pai estava sempre disponível, várias vezes o Caleb ligava. E o respeito, né? Eu acho que é bacana também isso, que se né, vamos falar sobre a psicoterapia, se esse psicoterapeuta não tiver também um certo respeito ali, não dá certo, ele tem que conquistar isso, né? Mais para frente, É, do ponto de vista teórico, eu vou até tocar nesses quesitos, são coisas que o psicoterapeuta tem que ter, né? Assim, são virtudes ali que podem ser inatas, mas podem ser adquiridas, que eu acho que é legal de sim. falar. Sim, e eu acho que é isso. Eu acho que o respeito ao limite do sujeito é o momento dele. Tanto que muitos pacientes que chegam para a psicoterapia interrompem, voltam no outro momento, porque ele tem os momentos que ele dá conta. Uhum, E acho que o desafio do psicoterapeuta também é quando essa família demanda uma resposta. Seja um sujeito que já está num momento que não tem muita escolha, né? Que está numa situação muito delicada e começa a perder mesmo a sua individualidade, a família se sente no direito de demandar, de levar, de trazer. Acho que isso em casos de saúde mental mais grave, né, crônicas, casos de idosos, acho que isso aparece muito, e casos de criança ou mesmo adolescentes, né? Assim, eu quero por ele, eu quero levar ele precisa de mudar. E quanto é difícil isso para o profissional que acompanha um paciente desse, em trabalhar com a família, que aí parece que a psicoterapia não deu certo. uhum, Ah, porque o psicoterapeuta ele não está obrigando, não está levando, não está insistindo. E aí é importante fazer esse trabalho assim, de respeito ao sujeito e ao momento do sujeito, né? E aí tem processos de psicoterapia que demoram anos, muitos anos, porque é muito devagar, é muito delicado, né? Porque o tempo todo está o sujeito aí, né? uhum. E eu acho que é nesse sentido, esse link com o filme foi interessante. O pai fez um pouco esse papel, né? Uhum, Assim. sim. Aí eu selecionei outra imagem que esse pai fala, olha, me dá um tempo, me dá um mês e meio, né, uns 40 dias, eu vou te mandar uma coisa que me ajudou. Vou te mandar uma coisa que me ajudou. Aí chega um livro para ele, né, assim. E são 40 dias, cada dia tem uma mensagem. E esse livro existe mesmo, né? Assim, dá até para você comprar. Eu dei uma Ah, eu pesquisada. fiquei sabendo. Esse Aham. livro é bem interessante, assim. E eu separei até um trecho aqui né, de alguns itens desse livro. Assim, o primeiro dia, o amor é paciente, né? É um resumão, né? Seja completamente humilde e gentil, seja paciente, suportando um ao outro em amor. Demonstre paciência, não diga nada negativo para o seu cônjuge hoje, assim, né? Faça pelo menos um gesto inesperado. Enfim, são coisas tão óbvias, assim, né? De uma relação E de um parece ser até uma humano. autoajuda, né? Mas Mas eu falo auxilia. assim, é coisa que já deveria ter, né? Então, assim, Sim, como é que a pessoa às vezes casa e se relaciona com alguém, né? Isso a gente pode estender até uma relação pai-filho, mãe-filho, né? Assim, é coisa bem sim. óbvia, assim, do dia a dia, da relação que um ser humano precisa ter com o outro para viver em sociedade, assim. Então não é nada sobrenatural ali, não. Mas eu acho que é isso, Leandro. Eu acho que entra nessa questão dele, da própria infância, da própria história de vida, que ele não entendia o porquê que ele estava reagindo, às vezes, daquele jeito. Acho que tem essa questão do militarismo, da patente, algo que em outros espaços ele era respeitado, em casa ela se colocava, né? Ela não batia continência para ele em Uhum, casa. Tem isso e tem a história dele, na fantasia dele, que o pai deve ter sofrido algo, ele imaginou que o pai sofreu algo em relação à mãe, e uhum, parecia que ele não queria repetir isso, né? Assim, sim, ele não verbaliza, mas isso pareceu, né? uhum. E no Ah, caso dele, a gente fica pensando na psicoterapia breve também, né? Que na verdade ela é, atua em momentos de crise,
coisa dele foi um pouco sim. pontual, né? Assim. Que é a ideia, eu acho que é da próxima cena, que é o pai atendendo o telefone dele ligando, assim, né? Ele pega a lixeira, pega aquele taco de beisebol, fica batendo, né? Tem sempre um vizinho que fica olhando e fala, mas É, que essa pessoa aí tá doida, né? Aí depois quebra o computador, são várias é, cenas assim. Mas aí o pai fala, nossa, escuta, não dá mais jeito, eu tô fazendo já tudo que você me sugeriu e não dá certo, e sei lá o quê, e vou jogar tudo pro alto, acabou. E ele fala, não, amanhã você tá de folga? Ele fala, tô, não, então eu vou aí te ver, né? Ele fala, não, pai, é 4 horas de distância. Não, eu vou aí. E ele vai, a assim, disponibilidade. que é, eu acho que é a relação que a gente tem, a gente vê muito. Quantas vezes, né? A gente tá com um paciente, a priori tava indo, ó, descompensou lá. Nós temos que atender ele antes, o Sim. paciente aparece, a gente agenda antes, a gente encaixa, a gente aumenta aquele tempo, enfim, eu acho que é bem bacana esse link, assim, né? A gente viveu situações assim juntos, né, Leandro? Então, assim, o atendimento da urgência, né, assim, não é tudo que é urgência, eu acho que aí entra na seriedade do psicólogo, né, e da psicoterapia, por que um psicoterapeuta e não um amigo, né? Já que é uma conversa, é um desabafo, isso tem o texto que você passou que ao longo ele é desconstruído isso, e um dos pontos é esse, assim, avaliar o que de fato é urgência. Uhum, E quando é uma urgência, você está disposto e disponível para atender essa urgência, as intervenções elas têm efeito. sim. O acolhimento ele já é uma intervenção, né, de uma Uhum, situação dessa, né? sim. Aí tem aquela cena, né, que eles andam por uma área que tem a cruz, que ele fala e compara, né, aí dá um toquinho sobre religião ali, e parece que foi um marco, assim, que ele muda até a fisionomia, assim, né, na hora que ele termina de falar, assim, é o time, né, a gente vai falar um pouquinho pra frente, que é o terapeuta aproveitar o momento para falar algo e fazer, às vezes, um corte ali, né. Tem hora que o paciente fica até irritado, ele vai para casa com aquilo pensando e fica a noite toda pensando aquilo, mas é algo que a gente pode utilizar, é uma ferramenta de mudança, vamos dizer assim, né? É calculado, né, Léo? É calculado, não é a qualquer momento corte, não é a qualquer momento uma intervenção. Em algumas ela é avaliada pelo próprio paciente que ela foi dura, ou foi leve demais, que ele queria que fosse mais dura, mas as intervenções do psicoterapeuta ela é calculada. Uhum, E tem todo um processo para você fazer uma intervenção nesse sentido, né? uhum, isso. Então agora eu acho que a gente pode entrar num pouquinho de teoria, que a gente já, né, fluiu bastante o filme. O filme, lógico,